E agora vamos para um assunto internacional sobre o corpo da Rainha Elizabeth II, que continua sendo velado no Westminster Hall, em Londres. Nós vamos acionar agora o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que está na capital inglesa. Bom dia, Lucas. Seja bem-vindo. Como estão essas filas aí para as últimas homenagens à monarca? Você ontem falou que iria ao velório. Você foi? Conta aí para a gente como foi essa experiência também. Muita fila por aí? Bom dia, Cláudia. Exatamente. Ontem eu entrei na fila por volta das 16 horas, lembrando que abriu a fila, né? Começou a andar apenas às 17 e só por volta das 11h30 da noite, 23h35 mais ou menos, que eu consegui entrar e chegar próximo ao caixão da rainha. Apesar da grande organização de toda a estrutura disponibilizada pelas autoridades, é bastante cansativo. Havia, sim, banheiros químicos ao longo do caminho, possibilidade de você comprar água e outros alimentos, mas, ao mesmo tempo, confesso que ontem, quando cheguei de volta no hotel para dormir, eu simplesmente apaguei por ficar tantas horas em pé, algo que não é para todo mundo. Inclusive, eu resolvi fazer isso ontem porque o cálculo estava relativamente modesto, né? 6, 7 horas foi o que me demorou para eu fazer, e hoje muitos acreditam que já esteja por volta das 13 horas atualmente, considerando não só os vários quilômetros de extensão da fila, que podem chegar a 5, até mesmo 7 quilômetros, mas também a partir do momento que você chega na fronteira, né, da rua com a própria região de Westminster, você terá mais 3 horas de espera até passar pelo controle da segurança. Primeiro uma segurança terceirizada, que vem se vocês têm líquidos, se há algum tipo de objeto perigoso, e depois o próprio controle da polícia, passando por detectores de metais e raio-x, exatamente como é um aeroporto. De qualquer maneira, eu conversei com vários britânicos ao longo da fila, falando sobre qual o papel da Rainha Elizabeth, pelo menos na vida deles, o que ela representava, e sempre aquilo que foi uma resposta em comum é que ela era constância, uma pessoa consistente, estabilidade para o país. Muitos deles, grande parte do país, tem abaixo dos 70 anos, então já nasceu sempre com a Rainha Elizabeth sendo a única monarca e sendo uma figura tão importante nos momentos de Natal, com o seu discurso à nação, sendo uma figura neutra politicamente, mas representando os valores britânicos, fazendo com que a monarquia, apesar de suas crises, se mantivesse unida. Então esses relatos foram interessantes de coletar, além, é claro, de quando você entra em Westminster Hall, uma estrutura grandiosa, com todos os nomes dos reis do passado, né? Desde Edward the Confessor, né, aproximadamente Eduardo o Confessador, por volta de 1060, né, ou seja, uma monarquia que tem mais de quase 1000 anos de idade, além, é claro, da estrutura que lembra uma igreja, o respeito da guarda real e também das próprias pessoas fazendo silêncio, se curvando e respeitando esse momento de luto, prestando a sua última homenagem à monarca Elizabeth II, lembrando a todos que agora são 4 dias em que o corpo fica nessa posição, as filas são longas, não há garantia que as pessoas que estão na fila vão conseguir entrar, mas de qualquer maneira, às 6h30 da segunda-feira, ou seja, o dia do funeral, a visitação será interrompida e o corpo seguirá então com um cortejo de carruagem até Westminster Abbey, a abadia de Westminster, uma igreja onde será depois realizado o funeral, tanto na parte religiosa como também a presença de todos os outros chefes de Estado, inclusive do presidente Bolsonaro, o presidente Biden, a Ursula von der Leyen da União Europeia e tantos outros importantes líderes que temos no nosso mundo atualmente. Enquanto você fala aí, Luca, a gente acompanha imagens ao vivo lá do Palácio de Westminster, onde acontece o velório da Rainha Elizabeth II. Centenas de milhares de pessoas, né, poderão prestar suas homenagens aí na construção que data aí do século XI, a parte mais antiga do Palácio de Westminster e o coração do governo britânico, né? Agora, quais são os compromissos do rei Charles? O rei Charles III deve visitar o país de Gales hoje? Pois é, entre hoje e amanhã foi pelo menos divulgado à imprensa que ele fará uma visita ao país de Gales, lembrando que há o Tour das Nações. Logo que um novo monarca assume, ele tem que participar de eventos em todos os 4 países constituintes do Reino Unido: Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Lembrando que a rainha morreu na Escócia, muitos eventos aconteceram lá no último final de semana, então essa visita, de certa forma, já aconteceu. Ele também encontrou a primeira-ministra da Escócia e membros do parlamento escocês.
Depois, 2 dias atrás, esteve em Hillsborough Castle, em Belfast, na Irlanda do Norte. Encontrou também o chefe do legislativo local. Agora se encontra aqui na Inglaterra, também participou de outros eventos com a família real. Já teve também o seu primeiro encontro formal com a atual primeira-ministra Liz Truss. E logo mais, amanhã, provavelmente pela manhã, siga em direção ao país de Gales, a Cardiff, para fazer a mesma coisa. Portanto, então, isso completaria o tour e também essas primeiras protocolos antes do funeral na segunda-feira que vem. Então, como o Luca falou há pouco, o corpo da rainha só deve deixar o Westminster Hall na próxima segunda-feira, uma procissão cerimonial que vai terminar na Capela de St. George, do Castelo de Windsor, onde ela vai ser enterrada, né? Agora espera-se que membros das famílias reais de outros países, presidentes, líderes mundiais compareçam ao evento. Você falou também do presidente Jair Bolsonaro, que deve viajar no próximo fim de semana, aí, né, amanhã ou sábado, para Londres também, além de outros líderes, né? Muita gente importante na cidade, muitos líderes que devem comparecer a Londres nesses dias, né? A gente tem uma informação aqui, Luca, que é do presidente dos Estados Unidos, que falou pela primeira vez com o rei Charles III após a morte da rainha Elizabeth II. Joe Biden lhe ofereceu suas condolências, pediu uma relação próxima, contínua, segundo informou a Casa Branca. Ele disse em comunicado que lembrou afetuosamente da gentileza e hospitalidade da rainha e destacou ainda a relação especial, né, entre os dois países, transmitiu seu desejo de continuar uma relação próxima com o rei. É uma relação que sempre foi muito próxima, né, Luca? Estados Unidos, que já foi inclusive uma colônia aí, né, do Reino Unido há muito tempo atrás, e essa relação continua bem próxima e importante que continue dessa forma, né? Sim, a relação americana-britânica se fortaleceu principalmente na Segunda Guerra Mundial, quando o presidente americano, então, Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill foram fundamentais para a derrota do nazifascismo aqui na Europa. Inclusive, essas relações tiveram algumas tensões durante o momento em que assumiu Sir Anthony Eden, né, que foi o primeiro-ministro após o Churchill, pela crise no canal de Suez durante os anos de 55, 56, 57 mais ou menos, e depois com Harold Macmillan, outro importante primeiro-ministro, ele recuperou todas essas relações com o presidente Eisenhower dos Estados Unidos e logo em seguida com Kennedy. Isso só melhorou. A gente vê que são dois países muito importantes, até pela essa relação histórica, como você bem colocou, do fato dos Estados Unidos, as 13 colônias, terem sido, de certa forma, colônias britânicas, tendo uma administração britânica, a língua também proveniente de cá, além da própria religião anglicana, o protestantismo, que também é fruto dessa parte mais ao norte da Europa, e agora manter exatamente essas relações. Do presidente Biden e tantos outros sempre valorizaram isso, dos 14 presidentes americanos que foram vivos durante o período que a rainha Elizabeth também chefiou o Reino Unido, 13 deles tiveram recepções aqui no Palácio de Buckingham e outras localidades do Reino Unido. Então, realmente, vemos que é uma unanimidade, sejam democratas, sejam republicanos, todos estiveram aqui, pegando pelo menos dos últimos. O presidente Bush esteve aqui, o presidente Obama, o presidente Trump e também o próprio presidente Biden conheceu a rainha, e o que mostra que são relações fortes e importantes, pelo menos na visão diplomática, na questão de manter o Ocidente unido, os países democráticos, os países livres, né, na visão deles, para que possam, de certa forma, manter o mundo longe do autoritarismo, principalmente nesse momento em que vemos uma guerra continuando na Ucrânia e tantas outras acontecendo também em menor escala no mundo. É importante também mencionar que 3 chefes de Estado não foram convidados para esse evento que acontecerá na segunda-feira, o funeral da rainha: o presidente Putin da Rússia, o presidente Lukashenko da Bielorrússia e também a liderança militar do Mianmar, que é uma antiga colônia britânica de Burma, mas que por ter cometido um golpe de Estado, uma ditadura militar, ter sido reestabelecida lá e ter quebrado, obviamente, toda a ordem democrática, como repúdio, o Reino Unido também cortou relações, de certa forma, e não convidou a liderança para o funeral. Mas de todos os outros, mais de 190 países do mundo foram convidados e muitos deles já confirmaram presença, como já falamos, o presidente Bolsonaro, a líder da União Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente italiano Mattarella, o presidente alemão Steinmeier, também o presidente
de outras lideranças da América Latina, além, é claro, dos primeiros ministros de outros países do Commonwealth, como Canadá, Nova Zelândia, Austrália. É algo que vai realmente fazer com que o mundo todo esteja com sua visão voltada para cá nos próximos dias. Um evento histórico que talvez aconteça uma vez a cada 50, 100 anos, para ficar na memória mesmo. Agora, Luca, ontem a gente falou sobre a segurança aí na cidade, já que está recebendo tanta gente, né? Mais de 750 mil pessoas de vários lugares do mundo. Falou-se sobre os trens também, que havia preocupação com a segurança nesses locais. Você que está na cidade, você consegue observar isso? Se aumentou a segurança, tem muitos soldados por aí? Há uma organização tão típica dos ingleses? Sim, Cláudia, aumentou inclusive consideravelmente o número de policiais na região central de Londres. Mais de 10 mil policiais foram colocados nessa localidade exatamente para promover maior segurança aos visitantes. A cidade de Londres, que tem 9 milhões de habitantes, espera cerca de 1 milhão de pessoas a mais chegando nesses próximos 4 dias, o que necessita exatamente um reforço na segurança. Os metrôs continuam normalmente, mas alguns deles sofrem atrasos ou até mesmo algumas estações já estão interditadas porque não pode ter a aproximação do público, dos populares, em algumas localidades onde há exatamente esse cerco ao Palácio de Westminster, ao Palácio de Buckingham e outras localidades onde serão recebidos os chefes de Estado. Ônibus estão sendo também remanejados, as rotas deles, além, é claro, dos trens por todo o país, que, segundo as autoridades de transporte do Reino Unido, estão lotados, muitos deles até esgotados os tickets entre as principais metrópoles aqui da ilha da Grã-Bretanha. Então, a gente vê que eles estão dando muito empenho. É um plano que foi desenvolvido há muitos anos, mas ser colocado em prática em poucas horas exige realmente muita organização, muita disciplina, e o que eu tenho visto é que a população civil, de certa forma, também tem ajudado, mostrado um exemplo de civilidade, respeitado com o silêncio, respeitado na sua maneira de vestir, naquilo que está levando. Então, realmente está transcorrendo tudo bem, apesar das longas filas. É um exemplo para o mundo, um evento muito bem organizado. Posso falar isso por experiência própria, por estar aqui nesses últimos dias. Muito bem, Luca Bassani, que faz essa cobertura especial sobre as homenagens à Rainha Elizabeth II. Obrigada por hoje, Luca. Um bom trabalho para você. Eu sei que tem bastante trabalho por aí. Obrigado.